Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, tivemos a oportunidade de debater o Evangelho nas pequenas salas durante 30 minutos, e agora, então, nós vamos ter uma explicação desse trecho do Evangelho, que será feito pela Bogna e pela Rosa Maria, ou Maria Rosa. Rosa só já está bom. Então, pela Bogna e pela Rosa. Ok. Então, nós vamos falar... Opa. Ok. Nós vamos falar agora sobre o Evangelho, São Mateus, capítulo 10, e fazer uma breve reflexão sobre alguns pontos. Os 12 discípulos, né? Jesus escolhe 12 patriarcas como 12 filhos de Israel do Antigo Testamento para levar sua missão adiante, como dito no Gênesis 35, versículos 22 a 26. Ao fazer isso, ele faz da igreja a Israel restaurada, como em Gálatas. E discípulos é o termo grego para apóstolos e significa aquele que é enviado e investido da autoridade de quem o enviou. Segundo Rábano Mauro, o número... Não, volta. Segundo Rábano Mauro, volta. Segundo Rábano Mauro, o número 12, que resulta do 3 e do 4, significa que pelas 4 partes do mundo, a fé da Santa Trindade será pregada. Por muitas figuras, esse número é apresentado de antemão no Antigo Testamento. Nos 12 filhos de Jacó, nos 12 chefes dos filhos de Israel, nas 12 fontes vivas de Elim, nas 12 pedras do peitoral de Arão, nos 12 pães da proposição, nos 12 exploradores enviados por Moisés, nas 12 pedras retiradas do Jordão, nas 12 estrelas que brilhavam na coroa da esposa, entre outros. Segundo São João Crisóstomo, não só inspira-lhes confiança, denominando seu ministério como missão para a messe, mas também dando-lhes poder para exercê-lo. Por isso segue-se, deu-lhes Jesus poder de expulsar os demônios imundos e de curar as doenças e todas as enfermidades. O Senhor é benigno e clemente, um mestre que não inveja o poder de seus servos e discípulos. Assim, dá-lhes liberalmente o mesmo poder que exercera, curando todas as doenças e enfermidades. O evangelista apresenta-nos os apóstolos associados 2 a 2. Assim une Pedro a André, irmãos não somente de carne, mas também em espírito. Tiago e João, que deixando seu pai terreno, seguiram o verdadeiro pai. E por isso segue-se Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, chamando a Tiago, filho de Zebedeu, porque havia outro Tiago, filho de Alfeu. Vide aqui como não os coloca em ordem de dignidade, pois, segundo São João Crisóstomo, parece que João não só é maior do que os outros, mas também do que seu irmão. Elegeu, portanto, como discípulos, dando-lhes o nome dos apóstolos, homens humildes, sem distinção, sem instrução, para que se visse que
tudo de grande que fossem ou fizessem, era porque ele estava e operava neles. Houve entre eles um mal, cuja maldade resultou em um bem, pois contribuiu para a realização de sua paixão e para que deixasse à sua igreja um exemplo de tolerância para com os maus. Este é o segundo maior discurso de Cristo narrado por Mateus. Jesus escolhe 12 apóstolos, lhes dá um sermão missionário e os manda aos vilarejos próximos da Galileia, encarregados de proclamar que o reino do céu está próximo. Ele confere aos 12 o mesmo poder de cura e exorcismo que ele mesmo já havia demonstrado no início de seu ministério. A missão dos 12. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Sacudam a poeira de vossas sandálias, onde não fordes bem recebidos. Observai a oportunidade da missão. Envia-os o Senhor logo depois que o viram ressuscitar um morto, comandar o mar e fazer outras coisas semelhantes. E depois de lhes ter dado por palavras e por obras prova suficiente de seu poder. Ao enviá-los, ensina-lhes onde devem ir, o que devem pregar e o que devem fazer. Primeiro, ensina-os onde devem ir, dizendo: não vades agora para entre os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Convinha que o advento de Cristo fosse anunciado primeiro aos judeus, a fim de que não tivessem desculpas por tê-los rejeitado, dizendo que o Senhor enviara seus apóstolos para os samaritanos e os gentios. Também os envia primeiramente aos judeus, para que se exercitassem na Judéia como em uma escola, e aprendessem a lutar contra a terra inteira, exercitando-os como frágeis passarinhos que se preparam para voar. Deuteronômio, capítulo 22. 32. O Senhor comunica todo o seu poder e toda a sua virtude aos apóstolos, a fim de que aqueles que tinham sido criados à imagem de Adão e à semelhança de Deus recebessem agora uma semelhança perfeita com Cristo e pudessem curar com essa participação no poder do Senhor todos os males que o instinto de Satanás havia introduzido no corpo de Adão. Esses milagres foram necessários no princípio da Igreja, segundo São Gregório Magno, a fim de que a fé dos crentes crescesse. Deveria ser alimentada com milagres. Depois, porém, segundo São João Crisóstomo, pararam de ocorrer, quando a reverência da fé alastrou-se por todos os lugares. Se ocorreram depois, foram poucos e raros. Deus costuma fazer esses prodígios quando o mal chega ao seu extremo. É então que faz ver o seu poder. E porque os dons espirituais se envilecem quando mediados por uma recompensa temporal, condena a avareza acrescentando: dai de graça o que de graça recebestes, como se dissesse: eu, vosso mestre e senhor, deu-vos sem cobrar nada. Dai também sem nada cobrar. Ao chegarem a um vilarejo, os apóstolos deveriam perguntar se há alguém a fim de recebê-los. Em havendo, eles entram na casa,
Santo Hilário de Poitiers diz: os apóstolos, portanto, saúdam a casa com desejo da paz, e suas palavras significam a paz, mas não a garantem. Quanto à paz, que sai das entranhas da misericórdia, só pode descer sobre essa casa se ela merecê-la. Se não for digna dela, o mistério dessa paz toda divina deve permanecer encerrado na consciência dos apóstolos. E aqueles que rejeitarem os preceitos do reino dos céus, ficará a maldição eterna, significada pela saída dos apóstolos e pela poeira sacudida dos pés. Sacudindo o pó dos pés, eles separam-se completamente de tudo daquela casa, a qual não recebe dos vestígios dos pés dos apóstolos nenhum bem para a sua salvação. Não possuais ouro... Sou eu. Vai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão. Porque digno é o operário do seu alimento. Vemos assim que de homens fê-los, por assim dizer, anjos, deixando-os livres de todo cuidado com as coisas desta vida, a fim de que só cuidassem da instrução. E mesmo desse cuidado dispensa-os, dizendo-lhes: não cuideis como ou o que haveis de falar, segundo Mateus 10, versículo 19. Assim, o que lhes parece pesado e difícil, ser-lhes-á muito leve e fácil. Não há nada mais doce que estar livre de toda preocupação, sobretudo quando, retiradas as preocupações, for possível não ser diminuído em nada, já que Deus está presente e atento a todas as necessidades. Porque o operário tem direito ao seu alimento, como se dissesse: recebei o quanto vos for necessário para a vestimenta e para o alimento. É o que diz o apóstolo: tendo, pois, os alimentos necessários e com que nos cobrir, contentemo-nos com isto. Segundo Timóteo 1, 6 e 8. E em outro lugar: o que é catequizando na palavra, reparta de todos os bens com o que catequiza, a fim de que os discípulos que recebem bens espirituais façam seus mestres participarem de seus bens temporais. Não para satisfazer sua avareza, mas para atender às suas necessidades. Daí, ser importante ainda hoje contribuir com a Igreja para a sua manutenção e para suprir as necessidades dos religiosos. Perseguições vindouras. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não se preocupem com o que irão falar. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim, o Espírito do Pai é que falará através de vocês. Este é o sentido. Vós marchais para o combate, mas sou eu quem combate. Vós dizeis as palavras, mas sou eu que falo. Por isso disse Paulo: porventura quereis pôr à prova Cristo que fala em mim? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Segundo Remígio de Auxerre. O Senhor dá uma bela lição aos pregadores, recomendando-lhes a prudência da serpente, pois foi pela serpente que o primeiro homem foi enganado.
como se dissesse: uma vez que o inimigo foi astuto para enganar, sede vós prudentes para libertar. Aquele que elogiou a árvore, vós louvai o valor da cruz. Remígio de Auxerre. Assim como devemos ter a prudência da serpente para evitar sermos feridos naquilo que temos de mais caro, assim devemos ter a simplicidade da pomba para não nos vingarmos quando sofrermos injustiça e para não prejudicarmos a outrem por meio de ciladas. São João Crisóstomo. Por isso, é preciso que sejais como as serpentes, quer dizer, astutos, porque, conforme o seu costume, primeiro entregar-vos-ão aos tribunais, proibindo que pregueis em meu nome. Depois, se não obedecerdes, irão açoitar-vos e finalmente vos conduzirão perante os reis e governadores. A quem temer? Sou eu, Rosa. A quem temer? Vocês serão odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A virtude não está em começar, mas em terminar. São João Crisóstomo diz: acrescenta então o que é ainda mais terrível, dizendo: sereis odiados por todos, pois vos expulsarão como se fosseis inimigos do gênero humano. E logo apresenta-lhes outra consolação, dizendo que será por causa do meu nome. E com isso, novamente, acrescenta uma outra consolação, quando diz que aquele, porém, que preservar até o fim será salvo. E porque muitos costumam ter muito fervor no começo e depois perdem a força, por isso diz que se refere aos que perseveram até o final. Pois qual utilidade têm as sementes que florescem inicialmente e depois secam? Por isso, exige-lhes uma perseverança suficiente. Jesus diz então: aquele que perseverar e não desistir será salvo. Tomar a própria cruz. De fato, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Temos aqui uma imagem impressionante a respeito das exigências e consequências do apostolado. Aqui, Jesus garante que a fidelidade e a lealdade a ele carregam em si a autonegação, o sofrimento e, possivelmente, a morte. Antes da paixão de Cristo, a cruz era símbolo de vergonha e rejeição. Depois dela, passou a simbolizar a glória do martírio cristão. Receber Jesus e recompensas. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Um desses pequeninos, ou seja, um dos apóstolos, eles devem contar com a hospitalidade do próximo para suprir suas necessidades diárias, enquanto estiverem em sua missão. O serviço prestado a eles é um serviço prestado ao próprio Jesus. Jesus transmite, através do exemplo das crianças, seus ensinamentos sobre a fé em trechos que se seguem no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e 19. E nós falamos para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora, a partir desta reflexão, nós novamente iremos para as pequenas salas, onde iremos ampliar a nossa reflexão, trazendo para as nossas vidas. Então, o que esse trecho do Evangelho te faz refletir sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus propósitos? E como você gostaria de responder a Deus em forma de oração a partir deste trecho do Evangelho? Então, teremos aí 30 minutos e retornaremos a esta sala principal. Até já.